Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje já acordei bem melhor do que ontem e acredito que a partir de amanhã eu vou estar melhor ainda. Ai, muito obrigada por todo o carinho de vocês. Mas ontem refletimos sobre a verdade que liberta e hoje vamos entender que muitas vezes as provações pelas quais nós passamos revela essas verdades em nós. Então vamos para o dia 25 do livro de Uma Vida com Propósitos? Dia 25, transformado pela provação. Transformado pela provação. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Madame Guyon. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Inevitavelmente, todos nós vamos passar por desafios um dia nessa vida. E esses desafios, eles vêm para nos moldar, lapidar o nosso caráter, fortalecer a nossa fé e nos aproximar cada vez mais da verdade de Deus e da nossa essência. Como falado ontem, só a verdade nos liberta, nos transforma. E esses momentos de provações são esses momentos de provações que nos colocam de frente com essas piores verdades que a gente carrega dentro de nós. Aquelas verdades que muitas vezes a gente vai colocando camadinhas de proteção em cima delas para não termos que encará-la de frente, para não termos que olhá-las ali, olho a olho a elas, para então libertá-las. Mas só a verdade nos liberta. Então esses momentos de provações, muitas vezes eles nos colocam de frente a essas verdades que por muito tempo nós escondemos sobre nós mesmos. Mas nos coloca de frente a essas verdades para nós termos um novo olhar sobre elas, por mais dolorosas que talvez elas sejam, para termos esse olhar de acolhimento, de amor, para ressignificá-las, para acolhê-las, para integrá-las em nosso ser e então libertá-las. Deus usa as circunstâncias externas para nos revelar, nos transformar e tornar o nosso coração cada vez mais semelhante ao teu. Pedro nos assegura de que os problemas são normais. Queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir, pois não é coisa estranha nem fora do comum o que lhes vai acontecer. Então não se estranhem. É durante esses períodos de deserto, de provações, de sofrimentos, de dor, que nós nos despirmos de nós mesmos, do nosso orgulho e com humildade nós buscamos mais ao Criador, buscamos cada vez mais ao amor de Deus. É nesse momento de dor, de sofrimento, que a gente realmente busca um relacionamento mais profundo com Deus. E as nossas orações, elas passam a ser mais sinceras, mais autênticas, mais honestas para com Deus. Então cessam aquelas orações superficiais, porque é nesses momentos que realmente de maior vulnerabilidade que realmente a gente desarma, né? Como se a gente tirasse aquele escudo de proteção e a gente quebrasse o nosso coração mesmo e desarmasse diante ali aquela dor e aquele sofrimento e revelasse mesmo essa nossa maior essência que há dentro de nós. Então são nesses momentos que a gente aprofunda cada vez mais nessa comunhão, que a gente busca cada vez mais compreender e se conectar com essa verdade e com o amor de Deus que nos habita. E eu falo por experiência própria. Nem sempre a vida vai ser um mar de rosas. Então, se você estiver numa fase da sua vida em que tá
tudo calmo, tudo aquele mar de rosas, aproveite este momento para buscar cada vez mais e se conhecer cada vez mais, se conectar cada vez mais com a verdade que habita em você. Mas é nos momentos de desafios que essa verdade se revela a você com força e profundidade. É nesses momentos de desafios que Deus revela a você a sua maior força e o seu maior amor. É nesses momentos de provações que você realmente conhece a Deus. Desde, claro, que você permita, desde que você abra o seu coração para receber essa verdade e essa transformação, como falado ontem. Eu até gravei um vídeo que eu vou postar logo mais, falando sobre um depoimento meu, sobre uma fase da minha vida em que eu chamo de deserto. Alguém aqui já passou por um deserto? E nesse depoimento eu abro ali o meu coração para partilhar a vocês aprendizados que eu tive nesse momento da minha vida, que não foi um mar de rosas, não foi totalmente o oposto de mar de rosas, foi um deserto, aquela seca total, não tinha flores nenhuma, mas foi ali que realmente Deus se revelou com força na minha vida. Esses desafios, eles nos forçam a realmente olhar para Deus e a depender cada vez mais dele e não dependermos somente de nós mesmos. E aqui eu até lembrei de uma frase que eu até coloquei no vídeo também, que uma amiga uma vez me trouxe e compartilhou comigo, que se você se sente no fundo do poço, lembre-se sempre, a única saída é para cima, é para cima. Nesses momentos em que você está no fundo do poço, a única saída é para cima. De onde vem o seu socorro, de onde vem a sua força, de onde vem a sua luz. Não tem como você cavar mais fundo. Aliás, a escolha é sua. Mas nesses momentos de vale, a única saída é olhar para cima, é olhar para Deus, de onde vem a sua força. É como nós pegarmos ali os batimentos cardíacos, né? Quando você vê os batimentos cardíacos, quando fica numa linha reta, significa que a pessoa morreu. Se está numa linha reta, significa que você morreu. Então, o natural é ter aqueles momentos de pico, de vale, de pico, de vale, mas numa constância natural. Mas, quando há aqueles momentos de grande vale, quanto maior a estaca, quanto maior a fundação, maior é o quê? A edificação, maior é a construção. Então, esses momentos de vale profundo, é nesses momentos que a sua maior força se revela a você. São nesses momentos que o maior poder de Deus se revela a você. São nesses momentos que você tem a oportunidade de despertar, de edificar o seu maior potencial. Desde que, é claro, você permita. Desde que você permita que este espaço de vale, que esse lugar de vale, seja o lugar em que Deus vai te moldar, em que Deus vai te lapidar, fortalecer a sua fé, fortalecer todo o seu ser. Desde que você permita, é claro. Desde que você permita. Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles, porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhante ao seu Filho. Romanos 8. Muitas vezes nós não entendemos determinadas situações pelas quais nós passamos aqui nessa vida, mas lembre-se sempre de que você é um ser espiritual tendo uma experiência material aqui nessa vida. Então, na maioria das vezes, determinadas situações pelas quais nós não entendemos, situações dolorosas pelas quais nós passamos, exige que nós tenhamos esse discernimento e essa inteligência espiritual, porque só a inteligência emocional, ela não basta nesses momentos. Ela não basta nesses momentos, porque tudo que nos acontece, para um bem maior. Tudo que nos acontece, coopera
para um bem maior de todos, para um bem maior, para um propósito muito mais elevado e divino que transcende o nosso entendimento dessa vida. Então você tem que saber discernir o que é que agrada ao seu ego e o que é que agrada a Deus, porque muitas das vezes nós olhamos as situações pelas quais nós passamos apenas pela perspectiva do nosso ego. Apenas sobre essas lentes das nossas crenças, do que nós acreditamos que é bom e o que é ruim para nós, de forma muito egóica. Já falamos aqui sobre esses pensamentos imaturos, desses pensamentos egóicos. Mas na maioria das vezes a gente precisa mudar a perspectiva. A gente precisa passar a olhar a vida e as situações pelas quais nós vivemos sobre essa ótica mais elevada e divina de Deus. De Deus. Porque muitas vezes o que você acredita que é o melhor para você nem sempre é o que vai te aproximar de Deus. Na maioria das vezes ele vai te afastar. Então, quando nós passamos a viver a vida sobre essa perspectiva mais elevada e divina e realmente soltamos esse controle e realmente entramos nesse fluxo da vida, mais a gente passa a se alinhar a esse propósito original e divino de Deus para a nossa vida. Mas para isso tenhamos que talvez que passar por momentos de vales, momentos de desafios que vêm não para nos castigar, mas para nos aproximar cada vez mais do coração do nosso Criador. Vem para restaurar essa nossa verdadeira identidade que estava adormecida em você. Que estava adormecida em você. Então, muitas vezes eu sei o quanto é desafiador aceitar determinadas situações pelas quais nós passamos, porque a gente ainda está muito preso ao nosso ego, e o nosso ego cria essa resistência. O ego, ele quer estar no controle de tudo que nos acontece, e quando ele perde esse controle, é natural a gente ter raiva, a gente sentir medo, a gente ter insegurança, a gente não querer aceitar aquilo pelo qual a gente está passando, justamente por conta da resistência do nosso ego. Mas quando a gente sai da resistência, quando a gente entra no fluxo da aceitação, quando a gente se rende, que foi até o que falamos aqui recentemente, quando a gente se rende a esse processo e realmente entra no fluxo da aceitação, é aí que a transformação ela começa a acontecer na nossa vida, porque a gente sai da resistência do ego, do controle do ego, e a gente passa a entrar no fluxo natural da vida, mesmo a gente não entendendo determinadas situações, porque tudo coopera para o bem maior de todos, que transcende o nosso entendimento aqui dessa vida. Somos joias moldadas pelo martelo e pelo cinzel da adversidade. Se o martelo do joalheiro não tiver peso suficiente para aparar nossas arestas, ele usará uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira. Ele usará o que for necessário. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. E quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Mas sabemos que os problemas nem sempre eles produzem automaticamente a vontade de Deus em nossa vida. Como eu falei, muitas pessoas, ao invés de entrarem nesse fluxo natural da vida, ao invés de saírem dessa resistência do ego, elas se tornam cada vez mais amargas, com o coração cada vez mais endurecido cada vez mais cada vez mais amargas. Eu sei o quanto é desafiador, porque o nosso ego, ele sempre quer estar no controle, ele sempre quer estar nessa resistência de aceitar esses desafios, né, de sair desse controle, porque não é fácil.
Então, se você não está num caminho de autoconhecimento, se você não está numa jornada de mergulho interno, é desafiador, porque o ego vai querer estar no controle. É difícil sair da resistência e entrar nesse fluxo da rendição, da aceitação. E ao invés de você entrar no fluxo da vida, você vai permanecer ali na resistência. E com isso você vai ficar cada vez mais amarga, com o coração mais endurecido, com mais ódio dentro de você, guardar raiva, guardar rancor, né? Então, eu sei o quanto é desafiador. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se você olhar para você mesmo, para esses seus sentimentos, para esses conflitos internos do ego, você ficará deprimido. Mas, se olhar para o Criador, lembra que no fundo do vale a única saída é para cima? Se você olhar para cima, para o Criador, você descansará. O foco determinará os seus sentimentos. Aonde você colocar a sua energia, vai expandir. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Então, nesses momentos de desafios da vida, você tem focado nos seus sentimentos, nas suas emoções, nesses acontecimentos externos que são temporários, que são passageiros, ou você tem buscado focar a sua atenção e a sua energia no que é eterno? No que é eterno, nesses princípios divinos e eternos, aonde você colocar a sua energia, o seu foco vai expandir. Então, não olhe para o mundo, para as aflições externas, não olhe para as suas aflições internas, esses conflitos do ego, mas olhe sempre para o alto, para o que é eterno, para os princípios divinos e eternos. E saiba agradecer, saiba dar graças por todas as circunstâncias, independente do que te aconteça. Aonde você tem colocado o foco? No potinho meio cheio ou no potinho meio vazio? Porque, como eu falei, onde você coloca a sua energia, onde você coloca o seu olhar, o seu foco, ele vai se expandir. Então, busque sempre focar nos propósitos maiores de Deus para a sua vida e não colocar foco nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nessas emoções que são passageiras. Foque sempre nas verdades eternas, nos princípios eternos, nos propósitos mais elevados e divinos de Deus para a sua vida. Mesmo que você não tenha todo o entendimento, apenas confie, mesmo que você não tenha todo o entendimento. Nós não estamos aqui para entender tudo. Não precisa entender tudo. E seja paciente e tenha perseverança. Persevere, porque a construção do nosso caráter é um processo gradual, é lento. Então, eu não sei em qual momento da sua vida você se encontra hoje. Talvez hoje você esteja passando por um desafio, mas nunca se pergunte por que eu, sabe? Por que logo eu? Por que sempre comigo? Por que eu? Porque quando você fica nessa pergunta, nesses questionamentos do porquê logo eu, porquê logo comigo, porquê sempre comigo, você está no vitimismo. Você está no vitimismo, você entra na energia do vitimismo. Então saia dessa frequência do vitimismo e se pergunte: o que é que eu tenho que aprender com essa situação? Pai, o que o Senhor quer me revelar com esta situação? O que eu tenho que aprender com este desafio? Quais são as características? Quais são as características do caráter de Deus, do Criador, que eu preciso desenvolver, lapidar e moldar em mim para me tornar cada vez mais semelhante a Ele? O que falta ser edificado dentro de mim? O que falta ser lapidado, construído dentro de mim para eu me tornar cada vez mais semelhante ao Criador? Então, o que essa situação, esse desafio está querendo me revelar que ainda preciso lapidar dentro de mim?
Nunca se pergunte por que logo eu, por que logo comigo, por que sempre comigo. Saia do vitimismo. E não desista, persevere. Persevere nesse crescimento espiritual. Tenha paciência. Tá aí, uma das virtudes que vai ser moldadas em você. Paciência. Quais são as virtudes que nos faltam ser lapidadas em nosso coração? Tema para reflexão. Existe um propósito por trás de cada adversidade. Versículo para memorizar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8. Pergunta para meditar. Que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento significativo? Qual o desafio da vida que você passou recentemente que te permitiu que experimentasse um crescimento significativo? Vamos para um momento de conexão? Então podem se sentar confortavelmente, soltar esse peso dos ombros. Se conecte com o seu coração, com a sua respiração. E se entregue, se permita se entregar nesse momento. E diga: Senhor, eu me rendo ao teu agir. Transforme todo esse desafio, toda essa dor em sabedoria. Eu me abro para receber o teu amor e eu me abro para ser um canal do fluxo da vida em mim. E para o dia de hoje, se você estiver passando por algum desafio ou se deparar com algum desafio ao longo do dia, ao longo da semana que virá, se pergunte internamente: o que Deus quer me ensinar com esta situação? O que ainda precisa ser lapidado e edificado e construído dentro de mim com esta situação? O que o divino quer me revelar com esta situação? E tenha calma, tenha sabedoria, tenha paciência e saia da resistência para poder receber com amor essa resposta que virá do seu coração. Obrigada.